De onde vem uma das ideias mais radicais e polêmicas da psicanálise, a pulsão de morte? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre a construção freudiana da sua metapsicologia é que o Freud ele era muito dedicado a entender a sua própria teoria e torná-la pelo menos autoconsistente. Talvez ele tenha sido um dos maiores críticos da sua própria teoria em vários momentos. Então, toda vez que alguma coisa na teoria não se ajustava bem àquilo que ele observava na clínica, aquilo que ele observava no mundo, aquilo que ele observava dentro da lógica da própria teoria, ele era o primeiro a admitir que precisava de algum tipo de reformulação. E a pulsão de morte é o final de uma série de reformulações que o Freud vai realizando sobre a sua própria teoria pulsional. Lembra vocês que o Freud, lá na primeira teoria pulsional, como a gente já viu em outro vídeo aqui do canal, vai tentar contrapor as pulsões do eu às pulsões sexuais. Lembrando que as pulsões, elas são indistinguíveis entre si, elas só diferem pelas suas origens somáticas e seus destinos. Então, quando eu falo pulsão do eu e pulsão sexual, eu não estou nomeando a pulsão, estou nomeando ou de onde elas vieram ou para onde elas se destinam. Bom, feito esse adendo, o Freud tentou então contrapor o antagonismo entre duas forças do psiquismo, que na primeira teoria pulsional seriam pulsões sexuais e pulsões do eu. Essa contraposição era importante, entre outras coisas, para, por exemplo, justificar o fato de que o eu, ou ego, se você preferir, era a instância psíquica que melhor se ajusta às exigências do princípio de realidade. Mas à medida que o Freud começa a inspecionar os problemas do narcisismo e da melancolia, ele começa a perceber, entre outras coisas, que o eu às vezes faz, às vezes, de um objeto de amor para o id. Fica no lugar de um objeto de amor para o id. Mas se isso é verdade, significa que o id investe libido no eu, que o eu é um alvo de investimento libidinal do id. Logo, ele é também um reservatório de libido. Então, a ideia da primeira teoria pulsional de que as pulsões do eu, também chamadas pulsões de autoconservação, têm um substrato energético chamado interesse, e que as pulsões sexuais têm um substrato energético chamado libido, começa a não fazer muito sentido. Porque se o eu, ou ego, é um reservatório de libido, isso significa que na hora que ele vai fazer investimentos de energia nos objetos de interesse, nos objetos do seu interesse no mundo, a energia que ele tem à sua disposição para fazer esses investimentos é a libido. Não é uma outra forma de energia. Então não faz sentido dar um outro nome para a energia disponível para que o ego possa fazer seus investimentos nos objetos do mundo que não a própria libido. Isso coloca a primeira teoria pulsional, começa a colocá-la em maus lençóis. Bom, como a gente vê, o narcisismo é algo que já começa a colocar a primeira teoria pulsional em maus lençóis, parece precisar de reformulações sobre essa teoria. Aí o Freud vai ter uma outra coisa que ele observa que também vai aumentar o quanto a primeira teoria pulsional começa a ficar em maus lençóis e a precisar de reformulações, que são os sonhos traumáticos. Porque veja bem, lá em 1900, quando a psicanálise nasce junto com o texto A Interpretação dos Sonhos, nasce uma fórmula fundamental da psicanálise naquele período, que é todo sonho é uma realização de desejo. Mesmo os pesadelos são realizações de desejo porque eles estão a serviço de realizar desejos do superego, que quer punir o sonhador por por realizar desejos sonhando com as questões da sexualidade infantil. Bom, então os pesadelos se ajustam à tese de que todo sonho é a realização de um desejo. Mas os sonhos traumáticos não. Porque os sonhos traumáticos, eles repetem cenas que não parecem estar a serviço de nenhuma instância psíquica, nem do eu, nem do id, nem do supereu, nem do superego.
O que que o Freud começa a perceber? Alguém que teve um acidente de carro, alguém que voltou da guerra, as famosas neuroses de guerra, né? Então, nas neuroses traumáticas, entre elas a neurose de guerra, as pessoas passam por certos eventos que ficam sendo repetidos em sonhos. E o Freud começa a pensar por que que isso acontece? Se aquilo não é uma realização de desejo, aquilo está a serviço do quê? E o Freud tem a seguinte ideia, a seguinte sacação, eu diria, que os sonhos traumáticos eles são repetitivos justamente porque é uma tentativa do aparelho psíquico ligar uma certa quantidade de energia a representações estáveis. É a tentativa de ligar energias do psiquismo a certas representações estáveis. Lembro a vocês que em situações traumáticas é comum que o sujeito tenha perda de parte das representações ou perca completamente as representações sobre aquela experiência traumática vivida. Isso acontece porque o aparelho psíquico, nos traumas, ele é inundado por uma quantidade de energia que o próprio aparelho psíquico tem dificuldade ou não consegue dar conta. Ele não consegue, é tanta energia que ele recebe que ele não consegue ligar toda essa energia a representações estáveis que favoreçam a descarga. Então, os sonhos traumáticos vão começar a falar contra algo que é muito importante na primeira teoria pulsional, que é o fato de que as pulsões buscam descarga. Mas espera aí, se os sonhos traumáticos se repetem e ainda não é possível que haja descarga, se eles não são realizações de desejo, porque toda descarga está associada à busca de realizar desejos também, se sonhos traumáticos não estão na chave de realizar desejos, eles também não estão dentro da chave do princípio do prazer, que seria o fato das pulsões sempre buscarem descargas. Temos mais um problema aí. Soma-se a isso a questão das repetições penosas dos nossos pacientes. As repetições penosas que todos nós temos, mesmo quando muitas vezes entendemos que algo nos traz desprazer, desconforto e pesar, ainda assim muitas vezes não conseguimos deixar de repetir certas situações, como, por exemplo, perceber que uma determinada relação amorosa não nos faz bem e não conseguir sair dela, perceber que um certo tipo de pessoa, quando nos relacionamos com pessoas que têm certas formas de se apresentar no mundo, sempre que nos envolvemos pessoas que têm aquelas formas de estar no mundo, nós sofremos demais. E ainda assim acabamos nas nossas relações buscando pessoas, às vezes, muito parecidas nas suas formas de se relacionar no mundo. Então, o Freud começa a se perguntar o seguinte: espera aí, parece que tem coisas que não estão dialogando diretamente com as exigências do princípio do prazer. Porque nós, às vezes, inclusive voluntariamente, nos colocamos em situações penosas, como, por exemplo, pessoas que querem estudar para concurso público de juiz, por exemplo, que é muito difícil passar. Às vezes, a pessoa fica anos a fio estudando, abrindo mão de ir a festas, abrindo mão de ir a compromissos sociais, focando completamente naquele objetivo e sofrendo com isso. E a pessoa, às vezes, passa longos anos nessa situação até ser aprovado. Tudo bem, existe um destino ali que vai ser prazeroso, que é conseguir um objetivo. Ok. Mas o período que o cara passa sofrendo. Isso não parece estar de acordo com o princípio do prazer. Então, Freud começa a pensar que talvez o princípio do prazer até seja uma tendência do psiquismo, mas que não deveria ser a lei mais geral a organizar o psiquismo. Ele começa a imaginar que existe algo anterior ao princípio do prazer, que ele vai dizer que é a compulsão à repetição. Porque nos sonhos traumáticos, ele está ali repetindo, repetindo, repetindo o sonho, na tentativa de que aquela energia que está perdida ali no aparelho psíquico encontre representações estáveis que favoreçam descarga. Então, parece que antes de que haja a possibilidade de haver descarga, é necessário dar esse passo de ligar a energia a representações estáveis e que o psiquismo vai ficar em certas repetições até que isso aconteça. Ah, então o psiquismo tem como lei fundamental a compulsão a repetir.
a compulsão à repetição. Isso explicaria por que que a gente se enfia em tantas situações penosas repetitivas, porque há uma tendência a repetir até que certas energias encontrem outras formas de representações estáveis que permitam descargas mais adequadas, mais satisfatórias. O que temos até aqui, então? O Freud, percebendo a partir dos problemas do narcisismo, dos sonhos traumáticos e da repetição penosa dos nossos pacientes, inclusive das nossas próprias, que a primeira teoria pulsional precisava de reformulação. E aí, num texto chamado Além do Princípio do Prazer, de 1920, ele vai usar como argumento para transitar do princípio do prazer para a compulsão à repetição, como a lei mais geral que organiza o aparelho psíquico, ele vai usar para corroborar essa alteração uma outra observação que se soma às três primeiras. O fato de que as crianças parecem ter muito prazer em repetir. Quanto mais novas são as crianças, mais prazer em repetir elas parecem ter, e à medida que a gente vai amadurecendo, o prazer na repetição vai perdendo seu brilho. E, na verdade, para a maior parte dos adultos, a novidade é que parece ter mais prazer, né? Dizendo o seguinte, olha, quanto mais nova é a pessoa, mais prazer em repetir ela tem, parecendo indicar que a compulsão à repetição é algo muito primitivo, corroborando a ideia de que a compulsão à repetição é anterior ao próprio princípio do prazer, e que o princípio do prazer, para funcionar, precisa primeiro que as condições da compulsão à repetição sejam organizadas, atendidas, que seria o quê? Essa capacidade que o psiquismo tem que ter de ligar energias a representações estáveis, para que aí sim possa se atender ao princípio do prazer e produzir descargas adequadas. Mas resta uma coisa: o nosso vídeo, depois dessas explicações todas, pretende dizer quais são as origens da pulsão de morte. Eu vou tentar mostrar agora que as origens da pulsão de morte estão relacionadas com esses problemas da primeira teoria pulsional que são trazidas pela análise do narcisismo, sonhos traumáticos e repetição das situações penosas. Como é que isso funciona? O Freud vai brilhantemente, sem jogar fora o princípio do prazer e sem jogar fora a ideia de que as pulsões buscam descarga em certas situações, criar realmente um objetivo, uma meta pulsional mais geral do que a descarga. Porque na primeira teoria pulsional, a meta pulsional é a descarga que está associada à satisfação e à realização de desejo. Na segunda teoria pulsional, Freud vai dizer que, na verdade, a meta mais geral das pulsões é manter um estado de coisas ou tentar retornar a um estado anterior de coisas. E aí a gente consegue explicar o funcionamento do princípio do prazer dentro dessa ótica, com as pulsões operando num caso particular, que seria o seguinte: desde um texto de 1895 chamado Projeto para uma Psicologia Científica, o Freud cria uma coisa chamada princípio de constância, que diz que o psiquismo opera sempre tentando manter um mínimo de energia. Toda vez, então, que esse mínimo de energia é acrescido, ou seja, quando há aumentos de tensões, algo precisa reduzir essas tensões. E aí o princípio do prazer entra com as suas exigências de descarga. Repara, o princípio do prazer vai acionar as pulsões nessa modalidade de descarga. Mas neste caso, quando as pulsões estão gerando descarga de tensão, de energia, elas estão obrigando a energia do psiquismo a retornar a um estado anterior de coisas garantido pelo princípio de constância. Repara, as pulsões aqui, ainda que estejam buscando descarga, buscam essa descarga para reduzir a tensão que foi acrescida de alguma forma e retornar então a um estado anterior de coisas e assim se esforçar para manter um estado de coisas. Tenho fome, aumento a tensão, eu me alimento, reduzo a tensão. Eu produzo uma descarga que reduz essa tensão. Na verdade, se fosse descrever isso de forma mais completa, tenho fome, aumenta a tensão, a minha motricidade altera a materialidade do mundo, porque eu ando em direção à geladeira, pego algo que está nessa geladeira, abro a geladeira,
pego algo que está nessa geladeira, coloco na minha boca, mastigo, engulo. Olha quanta motricidade envolvida na alteração da materialidade do mundo para produzir a descarga que eu preciso para retornar a um estado anterior de coisas. Um estado de um mínimo de energia que necessário é até para dar o start de toda essa operação motora que leva, no final das contas, às descargas que garantem o retorno a um estado anterior de coisas, tentando mantê-lo. Nesse caso, aumentos de tensão que eu quero reduzir para voltar àquele mínimo de energia garantido e exigido pelo princípio de constância. E aí eu vejo diretamente a relação entre o princípio do prazer e o princípio de constância. Ok, mas falta falar de pulsão de morte. Olha só, todos nós viemos do inorgânico. Em um dado momento apareceu a vida. Então veja, já que as pulsões estão associadas a forças que querem manter um estado de coisas ou se esforçar para retornar a esse estado anterior de coisas, é de se esperar que, já que apareceu a vida e a gente veio do inorgânico, é de se esperar que existam forças no psiquismo que querem manter a vida e forças no psiquismo que querem nos levar à morte para retornar ao inorgânico. Então, nós temos o princípio do prazer associado a essas forças que querem manter a vida e o princípio do nirvana, que busca. O princípio do nirvana exige do psiquismo a descarga mais completa possível, a descarga total, para que a gente morra e retorne ao inorgânico. Então, o princípio do prazer associado às forças que querem manter a vida, que apareceu em algum momento, princípio do nirvana associado às forças que querem que a gente retorne ao inorgânico, que a gente morra. Em algum momento desse vídeo, eu mencionei que as pulsões são indistinguíveis entre si, diferem apenas pelas suas origens e os seus destinos. Eu não falei isso à toa nesse vídeo, é porque aqui eu preciso de uma distinção muito importante. As pulsões são sempre as mesmas, mas quando tomadas sob a égide do princípio do Nirvana, elas vão se esforçar para retornar ao inorgânico. Daí fazer sentido chamar essas pulsões que estão tentando atender às exigências do princípio do Nirvana de pulsões de morte. Quando as pulsões são tomadas sob a égide do princípio do prazer, que quer descargas que levam a manter a vida, faz sentido chamar essas pulsões de pulsões de vida. Então, nesse breve resumo que eu fiz para vocês, ficam claras as origens da pulsão de morte na obra freudiana. Elas vêm diretamente da necessidade de explicar os problemas que são trazidos à primeira teoria pulsional, reajustar a primeira teoria pulsional a partir dos problemas trazidos pelo narcisismo, sonhos traumáticos e a repetição penosa dos nossos pacientes. Inclusive, no texto Além do Princípio do Prazer, o Freud vai trazer mais um argumento a favor dessa característica mais geral das pulsões de manter um estado de coisas. Porque, instintualmente, os animais têm, por exemplo, questões migratórias muito bem demarcadas. Pássaros que no inverno voam para um lugar, no verão voam para outro, peixes que tentam subir correntezas de rio para desovar em um determinado local daquele rio, que, segundo Freud, corresponderia a um local onde filogeneticamente os antepassados desses peixes habitaram, então eles tentam retornar àquele lugar, porque os instintos tentam retornar também a um estado anterior de coisas. Ele vai usar o fato de que as pulsões se organizam em apoio aos instintos de conservação para argumentar em favor de que realmente a coisa mais geral que as pulsões buscam é manter um estado de coisas ou retornar ao estado anterior de coisas. Espero que isso tenha ficado claro. E se você quer aprofundar esse tema, nós temos um curso só sobre primeira e segunda teoria pulsional, pulsão de morte, pulsão de vida, princípio do nirvana, princípio do prazer, princípio de constância, na nossa plataforma que você pode conhecer acessando o nosso site oficial www.pensologofalo.com.br. O link está aqui na descrição do vídeo.